Olá, vamos resolver o problema 2086 da plataforma The Huxley, 1000 números do tio Whitney, certo? Então vou ler rapidamente a descrição. Pede para ler uma sequência de 1000 inteiros, em seguida ler um outro número n, e o programa deve informar quantas vezes o número n apareceu nos 1000 números anteriores. E o programa vai parar quando o primeiro inteiro dos 1000 for igual a menos 1. Então, vai ficar lendo 1000 números, lê em seguida um outro número, verifica quantas vezes ele apareceu e lê mais 1000, né? Sendo que a cada primeiro número precisa verificar se ele tem o valor menos 1. Se sim, o programa deve encerrar, certo? E a mensagem para cada 1000 números, o seu programa deve exibir que o número n apareceu k vezes nesse conjunto de 1000 números. Então vamos iniciar aqui no Gini. O código do problema é o 2086, então como TH 2086. E podemos começar, certo? Então, pensando nas nossas variáveis, a gente vai precisar de um vetor para armazenar os 1000 números que vão ser lidos a cada passo, certo? Então, como são números inteiros, né? No formato da entrada especifica que vão ser lidos 1000 inteiros, em seguida outro inteiro, e basicamente a solução vai manipular números inteiros. Então, eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de V, certo? Tamanho 1000. Lembrando que a declaração de uma variável do tipo vetor, ela é basicamente igual ao que a gente já vinha trabalhando anteriormente, com exceção do tamanho do conjunto de elementos que tem que ser especificado entre os colchetes. O nosso programa também vai necessitar fazer a leitura de um valor n, que deve ser lido, né? E vai ser verificado dentre os 1000 elementos quantas vezes n aparece. Então a gente precisa também de uma variável para realizar a contagem, né? Que vai servir de acumulador, para verificar quantas vezes n aparece. Então vou chamar essa variável de QTDE, quantidade, certo? Poderia ser cont, aí depende da criatividade do programador, mas normalmente, como vimos, né, nas primeiras aulas sobre declaração de variáveis, o identificador normalmente vai ter um nome significativo, certo? E como iremos trabalhar com um vetor, né, em um dado momento iremos precisar percorrer o vetor, né, os índices do vetor, e fazer a busca pelo elemento n. Então, iremos precisar também de uma variável para realizar essa contagem e permitir que sejam acessados os índices de 0 a 999 desse vetor n. Então, vou declarar aqui uma variável inteira também, que eu irei chamar de i, certo? Então, o primeiro passo é fazer a leitura do primeiro elemento da sequência de 1000 números, e verificar se esse elemento é diferente de menos 1. Se for diferente de menos 1, então você pode prosseguir e fazer a leitura dos outros 999, ler o n e varrer o vetor buscando pelas ocorrências de n e ao final exibir a mensagem, certo? Então, o primeiro passo é justamente fazer a leitura utilizando o scanf do primeiro elemento da sequência de 1000, né? Então, como a gente tem aqui 1000 posições, os índices do vetor vão variar de 0 a 999. Então, como assim essa solução, ela existe a possibilidade de ler várias sequências de 1000 números, então vamos ter que fazer isso dentro de uma estrutura de repetição. Então, vou utilizar o enquanto, certo? Porque a princípio a gente não sabe quantas sequências de 1000 números vão ser lidas. Então, enquanto
estrutura do enquanto é essa, né? A gente tem que determinar a condição de parada, certo? Então, enquanto v índice 0, né, que é o primeiro elemento, for diferente de menos 1, então vai ficar sendo repetido a leitura do restante dos números, depois a leitura do número n e, por fim, a busca, né, pelas ocorrências de n na sequência. Então, primeiro número foi lido, podemos utilizar um outro laço que ele vai realizar a leitura do restante dos números. Então, podemos fazer utilizando também um scanf. Então, com essas instruções nas linhas 14 e 15, está sendo feito a leitura, vai ser feito, né, a leitura dos outros 999 números, né? Percebendo que o i vai começar no número 1, porque o índice 0 já foi armazenado. Então, vai do 1 até o 999, certo? Em seguida, deve ser feita a leitura do número n. Então, faz a leitura do valor de n. E depois, com outro laço, deve ser percorrido novamente o vetor e verificando quantas vezes o número n vai aparecer nessa sequência. Então, podemos utilizar novamente o for, dessa vez variando de 0 a 1000, de 0 a 999, e fazendo justamente a verificação para saber se o elemento que está na posição i é igual a n. Então, o i vai variando de 0 a 999 e para cada elemento com índice i vai sendo verificado isso. Se isso for verdade, então QTDE podemos fazer o incremento da variável, certo? E com essas instruções, varre o vetor, verifica quantas vezes n aparece na sequência e para cada vez essa variável acumuladora vai sendo incrementada. E por fim, é necessário exibir essa mensagem, né? Então podemos utilizar um printf para exibir justamente essa mensagem, informando aqui os valores das variáveis, né? Então temos que substituir o n por %d e substituir o k também por %d, porque vão ser exibidos os valores das variáveis n e QTDE, certo? Então, até esse passo, garantimos que vai ser lido um primeiro valor, e esse enquanto, as instruções dentro do enquanto vão ser executadas caso esse primeiro valor seja diferente de menos 1. Se for diferente de menos 1, vão ser lidos 999 elementos, posteriormente o valor de n, vai varrer o vetor atrás das ocorrências de n, e por fim, exibe a quantidade de vezes que o n apareceu nesses 1000 números. Aí tem uma observação que essa solução ainda não está completa. Por quê? Porque posteriormente pode ser necessário ler mais 1000 números. Então, é necessário repetir esse scanf novamente, aqui abaixo, certo? Por quê? Porque ao final desse enquanto, vai ser lido novamente o primeiro número, e caso esse número seja diferente de menos 1, então ele vai voltar aqui para o início, vai fazer a verificação. Se for diferente de menos 1, vai ler mais 999 e esse processo continua. Uma outra observação é que é necessário zerar o valor de QTDE, porque senão a quantidade de ocorrências vai sendo incrementada. A quantidade de vezes que o n apareceu nos 1000 primeiros números vai ser incrementada na próxima sequência de 1000 números. Então é necessário aqui, após a exibição do QTDE, é necessário zerar esse conteúdo dessa variável, certo? Porque na próxima sequência deve começar do zero novamente. Então, com essa solução, nós estamos
basicamente garantindo que vão ser lidos sempre 1000 números, desde que o primeiro seja diferente de menos 1, certo? Depois da sequência de 1000 números é lido o valor de n, é percorrido para verificar quantas vezes ele ocorre, vai ser exibida a mensagem e, por fim, o conteúdo de QTDE volta para zero e o primeiro número da próxima sequência vai ser lido. Se for igual a menos 1, o programa encerra. Se for diferente, ele vai continuar esse processo, certo? Então vamos testar essa solução para ver se está ok. Esse problema já havia sido solucionado, vou apagar essa resposta. Vou realizar um envio novamente. Então, resposta está ok, problema resolvido com sucesso, certo? Então, com esse exercício, nós ilustramos a utilização de vetores, certo? E o conceito de vetor, e também a utilização da estrutura de repetição enquanto para tanto da estrutura de repetição enquanto, quando não existe um número de casos especificado previamente, quanto a utilização da estrutura de repetição for, né? Dentro do laço do enquanto, certo, pessoal? Então, um problema relativamente simples, mas que é necessário tomar alguns cuidados para que seja solucionado da melhor forma possível. Então, espero que tenha ficado claro esse exercício. Bons estudos, pratique bastante e até os próximos exercícios, até a próxima videoaula, certo? Um abraço.